Você sabia que não há um mandamento direto no Novo Testamento para que você faça jejum? Eita, Iago, então você tá me dizendo que a gente não deve jejuar. Não é isso que eu tô dizendo. O que a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje é que apesar de Jesus nunca ter ordenado que os seus discípulos jejuassem, era esperado que eles o fizessem. E para entender melhor isso, a gente tem que analisar o que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre a doutrina do jejum. Você deve estar morrendo de saudade, mas sim, esse é um 2 dedos de teologia old school. Eles estão deixando a gente sonhar. Aqui no nosso canal. Faz tempo que a gente só faz pergunta ao pastor, de olho no texto, mas que saudadinha de fazer 2 dedos de teologia. É o programa que dá nome a esse canal, que é onde a gente pega um assunto teológico e o destrincha a partir da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao 2 dedos de teologia. Eu sou o Iago Martins. Você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura. Inclusive chegou a plaquinha do Instituto, que eu comprei no Mercado Livre, por R$100. É o melhor preço que eu achei. E ficou muito bonitinha. E eu quis gravar num ângulo parecido com o que a gente usa para fazer a escola de teologia, porque eu queria só... Eita, é pra cá. Porque eu queria só mostrar a plaquinha. Eu queria mostrar a plaquinha, só isso mesmo. Eu queria mostrar que a plaquinha, olha que plaquinha bonitinha do Instituto Schaeffer, olha que coisa linda. A gente faz as aulas da escola de teologia mais ou menos por esse lado aqui, e eu queria usar isso. Eu queria mostrar aqui no YouTube a nossa plaquinha, porque geralmente a câmera fica pra lá e não mostra a plaquinha. Eu queria mostrar a plaquinha. É só isso. Eu estou orgulhoso da plaquinha do Instituto Schaeffer e que forma melhor de celebrar, né? O que Deus tem feito através do Instituto, senão com um 2 dedos de teologia old school. Então vem com a gente que hoje a gente vai discutir o que a Bíblia fala sobre jejum. A gente pode jejuar? Tem que jejuar? O jejum é bíblico? É do Novo Testamento? Não é? A gente pode expor o jejum? Pode fazer reality show de jejum no Instagram? E se eu jejuar, Deus vai me dizer em quem eu tenho que votar? Bom, ainda bem que esse vídeo sai depois das eleições, né? Excelente. Vamos falar de jejum hoje no 2 dedos de teologia. Vamos lá. Primeiro, jejum não é coisa nova. A disciplina do jejum fazia parte da tradição judaica, mas ela, claro, não é exclusiva do judaísmo. O islamismo, por exemplo, proclama jejum durante o Ramadã. Outras religiões também possuem a prática do jejum, assim como tem suas disciplinas de orações também segundo as suas crenças. Tem gente que jejum até por causa de dieta, de jejum intermitente, esse negócio todo. Não é a prática do jejum em si que carrega algum valor pra gente, porque o jejum é uma prática comum, mas são os princípios que regulam o jejum. Por isso, a gente tem que analisar como o jejum aparece na escritura e quais são as particularidades do jejum bíblico em diferença aos jejuns que existem na cultura e em outras religiões. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que os judeus praticavam o jejum principalmente no dia da expiação. No texto que prescreve o que deveria ser feito nesse dia, não há um verbo ou mesmo substantivo que remeta diretamente à prática do jejum, mas a prática do jejum ali era subentendida por implicação. A ideia de se humilhar envolvia o jejum, como nos explica o reverendo Augusto de Nicodemos. Essa humilhação envolvia justamente uma contrição pelos pecados. O corpo sentia falta do alimento, assim como a alma deveria sentir falta de Deus. O jejum, portanto, estava intrinsecamente relacionado ao arrependimento pelos pecados e a uma forma de reafirmar a dependência de Deus. O alimento é algo fundamental pra gente. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito legal quando ele diz que o jejum é quando você se abstém de algo legítimo e bom para se apropriar de algo melhor. Ou seja, o jejum é quando você se abstém do alimento que nutre o seu corpo para você buscar comunhão com Deus, intimidade com Deus, quebrantamento do seu coração, auxílio divino e poder espiritual. Jejum é quando você passa a se deleitar mais em Deus do que nas bênçãos de Deus. O jejum é uma renúncia de algo que é bom, como o alimento é bom, para que dessa forma intensifiquemos a manifestação que precisamos de algo ainda mais importante, que é a obra de Deus em nossas vidas. O jejum também foi praticado em outras circunstâncias. A gente olha para a rainha Esther, seus servos e todos os judeus jejuaram na capital de Suzã por 3 dias antes dela comparecer diante do rei para pedir pelos judeus. Esdras declarou um jejum para uma jornada segura na volta para Jerusalém. Davi jejuou depois de seu pecado com Batseba. Daniel jejuou enquanto orava para Deus perdoar os pecados do seu povo. Elias jejuou quando confrontou Acabe. E quando os ninivitas se arrependeram, eles jejuaram. Ou seja, em todo o Antigo Testamento, o jejum estava associado a um pedido de oração diante de uma necessidade radical. É como se o jejum fosse uma forma de colocar um ponto de exclamação na oração que era feita a Deus. É o teólogo americano John MacArthur que nos mostra que o jejum é uma resposta para tempos de teste, para tempos de desafios, para tempos de lutas. Também é apropriado para tempos de sofrimento ou de profundo lamento. Ainda no Antigo Testamento, nós vemos o próprio Deus convocando um jejum e sentenciando o jejum que era feito de maneira errada. Mas veja, mesmo no Antigo Testamento, nós não encontramos nenhuma obrigatoriedade da prática. O jejum não é claramente descrito como uma prática comum e rotineira do povo judaico como parte dos seus processos devocionais. O jejum era especial. O jejum existia atrelado a momentos particulares de arrependimento e provação. Isso faz com que o jejum não seja algo muito vulgar, mas sim algo tratado como uma entrega extraordinária
em sacrifício ao Deus vivo. Ao lado do jejum, você tinha outras práticas ligadas ao luto, como vestir panos de saco, raspar o cabelo ou mesmo sentar em cinzas. Eram atos externos que evidenciavam a realidade interna, isso como algo muito próprio do modo judaico de viver a vida da fé. O judaísmo era muito ritualista e existia muitas práticas externas que vinham para evidenciar realidades internas. Nós, na cultura grega, devemos achar isso um tanto estranho, não é? O que importa é a realidade do coração, o que importa é a intenção interior, o ato externo importa menos. Então, quando nós estamos de luto, a gente veste preto, usa um óculos escuro, fica com um semblante um pouco sério, mas no máximo isso. Para os judeus, envolvia raspar a cabeça, trocar de roupa, sentar em cinza, se sujar e deixar de comer. Eram atos bem externos, bem visíveis. E o jejum estava intimamente próximo disso, do luto e do arrependimento. O arrependimento também tinha todos esses rituais do luto, como a gente vê, por exemplo, no livro de Jonas, quando em arrependimento o povo veste pano de saco e pratica jejuns. Bom, aí você pode perguntar, Iago, mas essa prática do Antigo Testamento, profundamente judaica, é uma prática que passa ao Novo Testamento também? O Novo Testamento é menos ritualista. Os atos externos do judaísmo ficaram presos no judaísmo antigo? A gente pratica ainda? Já o jejum é uma coisa da antiga aliança? Bom, existem teólogos que acreditam que o jejum é algo restrito ao Antigo Testamento. Crentes não precisam jejuar, da mesma forma que crentes não precisam usar pano de saco, nem raspar a cabeça, nem sentar em cinzas. Essa é a posição de alguns bons teólogos, tá? Não é a posição de gente doida, não. Mas, por outro lado, existe uma percepção um pouco mais popular dentro do universo acadêmico e do universo religioso de forma geral, que o jejum ainda é uma prática comum do Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a principal passagem que fala sobre jejum vem da boca do próprio Senhor Jesus, quando ele diz exatamente o seguinte: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Jesus espera que os seus discípulos jejuem. Ele não diz se jejuarem, mas quando jejuarem. Dessa forma, ele mostra um aspecto de continuidade da prática do jejum para aqueles que estão debaixo da sua aliança. É claro que nesse caso, os jejuns não estariam restritos a um dia específico do calendário judaico ou a algum tipo de liturgia comum do judaísmo, mas faria parte do modo como os discípulos viveriam a vida a partir de Cristo. Alguns argumentam que, na verdade, Jesus está ali lidando com algo que era próprio do judaísmo, e como seus discípulos eram judeus e estavam debaixo do judaísmo, logo, eles não continuariam com a prática do jejum depois que Jesus morresse e ressuscitasse e o Espírito Santo descesse, o que marcaria o início da nova aliança. Jesus estaria falando de algo que acontece durante o seu ministério terreno. E como durante o seu ministério terreno Jesus lidou com vários elementos do Antigo Testamento ainda, né? Pessoas se mostravam ao sacerdote, ainda faziam sacrifícios. O jejum seria algo ainda da antiga aliança que Jesus estaria lidando naquele momento ainda nos evangelhos com seus discípulos. Mas eu não acho que esse é um bom argumento, e o motivo é o próximo texto que eu vou lidar com vocês. Em outro momento dos evangelhos, os discípulos de João Batista perguntam o motivo de os discípulos de Jesus não estarem jejuando. E Jesus dá uma resposta muitíssimo interessante. Ele diz: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão os dias em que o noivo lhes será tirado e então eles vão jejuar. Jesus novamente assume que os seus discípulos continuarão a jejuar, e o que é mais importante é que ele vincula isso à sua ausência. É porque Jesus estava presente com seus discípulos que eles não precisavam jejuar, porque eles estavam à presença encarnada de Deus, e aquele era um momento de alegria e de celebração para eles. Não era um tempo de jejum, ou seja, de lamento profundo. Uma vez que Jesus se coloca como noivo, não há motivo para jejuar enquanto o noivo está ali. Não há motivo para contrição. Como escreveu o teólogo, o jejum não se encaixa naturalmente em tal contexto. Porém, o foco da festividade é o próprio Jesus, e quando ele for removido de cena, será tempo de uma disciplina mais sóbria a ser considerada. E isso mostra que com a retirada de Jesus, com a morte de Cristo, haveria jejum por parte dos apóstolos, o que faria com que o jejum fosse uma prática dos apóstolos, mesmo com Jesus ausente. Jesus não ordena o jejum, mas Jesus pressupõe o jejum como algo que aconteceria. Iago, você vai me dizer, Jesus está falando só do período ali que Jesus morreu, né? Quando eu morrer, aí eles vão jejuar, ou seja, eram judeus de luto, logo eles em luto jejuaram, mas essa é uma prática que não continuou para além, né, na história da igreja, e mais uma vez a gente não encontra isso como algo condizente com os relatos dos próprios apóstolos, porque nas epístolas a gente tem a prática do jejum como uma prática normal da vida apostólica. Paulo é quem diz isso em 2 Coríntios 6, 4 a 10, onde após a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, os cristãos continuavam jejuando. Paulo diz que praticava o jejum e recomenda que seus leitores praticassem o jejum também, não com o peso de uma ordenança, mas como uma prática que era esperada
e que demonstrava piedade caso realizada corretamente. É o que Paulo escreve. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Paulo valida o seu ministério através de uma vida de entrega ao sacrifício, e isso inclui o jejum como uma disciplina devocional. Isso validava Paulo como ministro real do evangelho, que ele vivesse no sacrifício do jejum também. É o teólogo batista John Piper que comenta algo muito interessante. Ele diz que o jejum é a contraparte da ceia. Na ceia, nós celebramos, nós comemos, participamos fisicamente através da alimentação da presença de Cristo. As bênçãos do seu perdão e da sua salvação e da salvação de nossas almas em comunhão com os irmãos se dá através da comida. E por outro lado, o jejum é a abstenção dos alimentos, que nos mostra a nossa necessidade de Cristo e de estarmos na plena presença do nosso Senhor. O noivo partiu. Ele não está aqui, e a ausência dele é dolorosa. O pecado e a miséria do mundo são dolorosos. O povo de Cristo é pequeno e desprezado, como ovelhas no meio de lobos. Estamos ansiosos por sua volta, para que assuma o seu trono, reine em nosso meio, vindique o seu povo, sua verdade e sua glória. Através do jejum, nós anunciamos nosso anseio pelo noivo, por sua presença de forma plena em nosso meio, por seu reino de justiça e fartura de graça completamente instaurado. Hoje, nós jejuamos porque o noivo não está presente, mas haverá um dia em que ele voltará para buscar a sua noiva, que é a igreja, e estabelecer em definitivo o seu casamento. Esse será um dia de banquete, porque o noivo voltou. Agora veja, além de Jesus esperar que os seus discípulos jejuassem, ele também instituiu que eles deveriam ser diferenciados dos fariseus nisso. O jejum não pode ser feito de qualquer forma, nem deve ser feito para que seja visto pelos homens. E a forma como isso é dito é bem peculiar. Há um jogo de palavras aqui, quando Jesus fala no Evangelho de Mateus sobre se fazerem irreconhecíveis para serem reconhecidos. Afanizo é literalmente se fazer invisível. Esse processo de se invisibilizar no jejum envolvia colocar cinzas sobre as suas cabeças. Essas cinzas caíam em suas faces, barbas, e isso disfarçava a identidade deles. Se você visse uma pessoa com cinza no rosto, seria difícil reconhecer quem seria aquela pessoa, porque as cinzas iriam mascarar a identidade dessa pessoa. A ironia é que as pessoas seriam avistadas ao se fazerem invisíveis. Eles disfarçavam sua identidade, mas chamavam a atenção para o fato que estavam jejuando. A outra ironia é que essa máscara de cinzas é o que os faziam hipócritas. O termo hipócrita advém do teatro grego. Os atores dos teatros faziam suas performances de simular emoções, emular as falas e representar elementos que não eram necessariamente o que eles sentiam ou acreditavam. Eles usavam máscaras, era uma prática muito comum no teatro grego para expressar emoções, mas que ao mesmo tempo escondiam a face e a emoção real da pessoa que estava atuando. A máscara de cinzas aqui expressava piedade, mas escondia o rosto que estava coberto. Claro que a identidade podia ser descoberta. E isso mostra a grandeza da complexidade da hipocrisia farisaica. Eles se escondiam para se mostrar. Então eles emulavam uma humildade e no fim das contas era uma manifestação de vontade de aparecer. Você escondia o seu rosto, ninguém sabia quem você era, de tanta cinza que você tinha sobre o rosto. Mas o objetivo é que os homens olhassem para eles e os tratassem como homens que estavam em um nível espiritual muito superior. De uma forma ou de outra, as pessoas acabariam sabendo quem é aquela pessoa. Ninguém consegue se esconder tão absolutamente através de cinzas e pó. Tirando o pessoal que faz maquiagem no Instagram, certo? O pessoal que faz maquiagem no Rio do Instagram, assim, aí se esconde atrás de maquiagem, tá de parabéns, vira outra pessoa. Quem faz maquiagem no Instagram. Mas esse não tinha Instagram naquele tempo. Ou seja, o esforço para ser reconhecido como um homem humilde que não quer ser reconhecido é por si só um tipo de orgulho. A verdadeira humildade vem de se esforçar para definitivamente não ser visto, e não para que os homens vejam o seu esforço de não ser visto. O esforço de fazer com que os outros pensem menos de você também pode ser um orgulho. A humildade é fazer com que os outros pensem menos em você. O texto fala que esse reconhecimento dos homens seria toda a recompensa que eles teriam. Ao contrário dos fariseus, os discípulos de Jesus deveriam tirar a hipocrisia ao lavar os rostos e passar azeite para não aparentarem que estão em contrição em jejum. Eles deveriam parecer como os demais. Eles seriam vistos de maneira indistinta dos demais que não estariam em jejum e, na verdade, nem saberíamos se os demais não estariam jejuando também, igual a gente. Olharíamos e não saberíamos quem estaria de jejum. Mas Deus saberia. O jejum que é feito em segredo é visto por Deus que está em secreto. O Deus que habita nos lugares secretos vê o que é feito em secreto e revelará o que foi feito em oculto. Outra diferenciação do jejum judaico é feito quando Jesus usa a ilustração do remendo de roupa nova e roupa velha e do vinho novo em odre velho. Não adianta você só pegar elementos do novo, que são os remendos, e juntar
com o que é velho, porque dessa forma você colocará a peça toda a perder quando ela molhar e o tecido novo encolher. Você vai acabar perdendo tudo, tanto o velho quanto o novo. Da mesma forma, não adianta você tentar aproveitar um odre velho para você colocar um vinho novo. Odres eram feitos de couro. Quando você coloca o vinho novo em um odre, na medida em que ele envelhece, ele aumenta de tamanho porque fermenta. Então o odre de couro acaba esticando junto por causa dos gases que eram produzidos durante esse processo. O odre expande como um balão. Se você coloca vinho novo em odre velho, o odre que já está esticado vai ter que se esticar de novo e alguma hora o odre acaba sendo rompido. Ele vai além do limite físico do que ele consegue esticar. Ou seja, assim como a alegria da nova aliança não pode ter consistência com o lamento dos antigos dias, assim o novo reino, como um todo, não pode ser forçado no antigo, senão ambos serão destruídos. O que Jesus está ensinando é que ele está trazendo um vinho novo. Um vinho novo demanda um odre novo. O jejum de Jesus estava dentro do pacote da nova aliança, não da antiga aliança. A nova aliança deve ser vivida em seus termos. E o jejum agora possui esse elemento de expressar também a ânsia pelo Senhor. O jejum, que sempre está associado com coração puro e deve estar associado com obediência e uma vida piedosa, é um jejum que agora espera o nome de Cristo e a vinda do Senhor. O jejum é uma expressão do anseio da alma por Deus. O jejum é abdicar do pão de cada dia para se apegar ao Deus de todos os dias. Jesus nos ensinou isso no deserto. Jesus foi levado a um deserto, assim como Israel foi levado para o deserto. Jesus passou 40 dias no deserto como uma referência aos 40 anos que Israel passou no deserto. Israel sentiu fome e Jesus jejuou. Israel foi alimentado com o milagre do maná, o pão que caía do céu, e Jesus foi tentado a transformar pedras em pães para alimentar o seu corpo, sendo ele próprio o pão da vida. A tentação de Satanás foi provocar Jesus a executar um milagre bem similar ao que foi feito para Israel. A tentação foi para que Jesus abandonasse o sofrimento e operasse um milagre tal qual foi operado com Israel. Mas assim como o maná procedeu de Deus, assim toda a palavra da Escritura também procede. O que Jesus está ensinando é que a palavra que procede do Pai nos alimenta de formas que o pão não é capaz. O pão alimenta nosso corpo, que um dia vai voltar ao pó, mas a palavra de Deus alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, a qual um dia voltará ao Pai, se nós vivermos em arrependimento. Dessa forma, o jejum nos mostra a nossa limitação. Somos seres dependentes. O nosso estômago geme, o nosso corpo começa a consumir a si mesmo. Nossos anseios pedem por alimento para nos lembrar que nossa alma geme, para que não sejamos consumidos e para que os nossos anseios clamem para serem alimentados pela palavra da verdade que procede do Deus que enviou o pão da vida. O jejum também não é moeda de barganha com Deus. Nem o jejum, nem a oração mudam a Deus. O jejum nos muda. O jejum intensifica a nossa percepção da necessidade de Deus. O jejum nos mostra a dependência do Pai. E é justamente por isso que jejum sem oração é só dieta de emagrecimento. A recompensa que você terá por jejuar sem orar é ter quilos a menos. E só isso. Esse não é o jejum bíblico e não tem valor espiritual. O jejum do cristão é acompanhado de oração. Perceba, e esse é um ponto que a gente tem errado muito hoje em dia, que Jesus ensinou os discípulos sobre como orar versículos antes de falar sobre o jejum. Quase todas as vezes que jejum aparece na Escritura é associado à prática da oração. Isso nos mostra que a gente não pode desassociar o ato de jejuar com o ato de orar. O tempo que nós retiramos para jejuar deve ser preenchido com orações e disciplinas espirituais correlacionadas com uma leitura mais intensa da palavra, leitura focada na Bíblia, louvores, oração. Sem essas práticas, a gente está passando fome, sem nos lembrarmos da fome por Deus que deveria guiar as nossas vidas. Existe uma prática muito estranha, muito comum hoje em dia, de jejuar numa rotina normal. De jejuar ao mesmo tempo que eu vou pro trabalho, ao mesmo tempo que eu vou pra academia, jejuar e sair pra passear, pra uma festa com os amigos, sabe? O jejum na Escritura está atrelado a um tempo específico de oração. É por isso que quando Jesus vai jejuar 40 dias, o que é um ato sobrenatural, um ato milagroso, humanamente possível, mas algo fisicamente estressante ao ponto do perigo físico, Jesus se retira para uma região deserta para fazer isso. Por que Jesus não jejua 40 dias na sua rotina normal de pregação ou com seus discípulos e seus apóstolos? Justamente porque 40 dias de jejum significariam 40 dias de intensa oração e entrega a Deus. Por que Jesus se retira para jejuar e orar? Justamente porque o jejum está atrelado à oração. Não temos na Escritura exemplos de jejuns que aconteciam na rotina normal do dia a dia. Então, se você o jejum e vou trabalhar, isso é válido? Bom, eu não vou dizer que isso é uma coisa ruim, mas esse certamente não é o tipo de jejum que nós encontramos manifesto na Escritura. Você quer jejuar de uma forma bíblica, da forma que a gente tem segurança para olhar para a Escritura e acreditar que é a forma como os homens jejuavam na Escritura, você tira um tempo especial de oração durante aquele tempo de jejum. Iago, quanto tempo jejuar?
E como jejuar? A Bíblia também não descreve isso de forma muito clara. Nós não temos nenhum modo, nem o tempo bíblico normal do jejum. Daniel jejuou dos alimentos dado pelo rei, se limitando a comer somente legumes por 10 dias. Esther fez um jejum até que ela pudesse falar com o rei, proclamando um jejum nacional em contrição e em prol dela, o que é um jejum até o cumprimento de um objetivo. O jejum dos ninivitas foi total, alimento e água, foi por 40 dias. Isso nos mostra que a gente pode adaptar o tempo e o modo do jejum, certo? A gente pode fazer jejuns que duram 12 horas, 16 horas, um dia, 4 horas, mais tempo. A gente pode fazer jejum só de um tipo de alimento, a gente ingerindo água, a gente faz jejuns totais, jejuns de alguns alimentos que sejam mais essenciais pro corpo. Só não vem com histórias de jejum de Coca-Cola, jejum de chocolate, jejum de café, que isso aí é só abrir mão de algum potencial vício, certo? Aí você tá querendo já fazer graça, certo? Foi um jejum de café. Aí, meu filho, aí você me poupe, certo? Aí você tá tentando se livrar do seu vício em café, certo? Da sua dependência química em café. É um jejum de chocolate, né? Eu vou fazer jejum de foie gras. Se eu for fazer jejum, eu não comerei mais foie gras por um ano. Aí você me poupe, certo? Jejum precisa ter realmente um custo real, tá? Um custo real. E se você tá tentando lidar com um vício seu, você lida com vício. Chamar isso de jejum já tá inventando palavra já. Viu, Rogerinho? Já tá inventando palavra. Lembre-se que o jejum é pra mortificar a sua carne. E mortificar a carne lida com algo que é essencial a ela, certo? Em nenhum local da Bíblia existe a atribuição do termo jejum que não esteja relacionada à alimentação especificamente. O jejum não é uma mera abdicação. Nós não jejuamos ao deixar de pecar. Nós não jejuamos ao deixar de falar palavrão. O jejum tá ligado ao alimento, a coisas boas e normais da nossa vida que a gente abre mão. Jejuar de pecado, ou seja, dos seus vícios, não é jejum de fato. É só santidade. Nós também não temos na escritura o jejum associado a nada que não seja alimentar. Até o termo jejum, literalmente, nesteia, né? Significa não. No grego, né, estio, que significa comer, certo? Jejuar significa literalmente não comer. E a gente não tem em nenhum momento o termo não comer sendo usado metaforicamente para alguma outra coisa que você abre mão em nome da sua espiritualidade. Ou seja, jejum é de comida. Você abrir mão de alguma outra coisa da sua vida para se dedicar à oração não faz muito sentido. Não é um ato que pode ser chamado de jejuar. Até porque se você está atrelando o jejum à oração, como acontece na escritura, você já está abrindo mão das outras coisas para poder estar orando. Então, eu vou jejuar de TV pra orar, sabe? Você tá orando vendo TV? Que diabo é isso? Eu vou jejuar de passear com os amigos, eu vou jejuar de usar o celular, de redes sociais, sabe? Isso não é um jejum. Porque se você está orando, você já está abrindo mão do consumo daquelas coisas no momento da sua oração. Claro que você pode fazer disciplinas espirituais, eu tô meio viciado em redes sociais, tá me fazendo mal, tô assistindo TV demais, vou parar de assistir pra poder me dedicar à oração. Isso é plenamente possível, certo? A escritura fala de abdicação de coisas boas em nome de dedicação à oração, sem chamar isso de jejum. Como, por exemplo, em 1 Coríntios 7,5, quando Paulo fala de um tempo em que casais abrem mão da intimidade sexual para se dedicar especialmente à oração. Paulo não chama isso de jejum, mas ele trata como uma possibilidade. Vocês querem ter um tempo mais intenso de oração e vocês abrem mão da intimidade sexual para essa dedicação. Isso é extremamente possível, mas Paulo não chama isso de jejum, porque jejum é de comida. Então você diz, eu quero abrir mão de um tempo de rede social, um tempo de lazer, um tempo do que quer que seja, para me dedicar mais à oração. Isso é plenamente possível. Isso não é o jejum como disciplina espiritual que aparece na escritura. E é até importante considerar que 1 Coríntios 7, Paulo nem tá ordenando que isso seja feito. Ou seja, Paulo nem tá dizendo que é bom que cristãos abram mão do sexo para orar. Ele nem tá dizendo isso. Ele tá lidando com cristãos que queriam ser celibatários durante o casamento. Eles estavam casados e queriam abrir mão do sexo, achando que seriam mais espirituais por isso. Paulo vai dizer, de jeito nenhum, o marido não se nega à esposa, a esposa não se nega ao marido. Agora, não, beleza, eu quero ter um tempo a mais aqui de oração e tal, e a gente abre mão da sexualidade por um tempo para orar mais. Paulo vai dizer, permito como concessão, não como mandamento, mas que não seja por muito tempo, que seja curto e por mútuo consentimento. Então, Paulo está sentindo uma marmota da cabeça lá dos coríntios, e ele acha um jeito, se for assim, tá ok, tem alguma justiça envolvida, mas não façam muito isso não, que pode dar ruim se ficar sem sexo pra orar. Então veja que nem isso Paulo tá ordenando diretamente ou tratando como uma coisa normal da vida do cristão. Paulo não chama isso de jejum, ele chama de privação, até porque não é algo que ele está indicando diretamente. Então você pode passar por tempos de privação com alguma sabedoria para se dedicar à oração de coisas que são comuns ao dia a dia. Jejum, no entanto, é uma disciplina espiritual que envolve comida, envolve alimentação, justamente por causa do seu efeito direto no nosso corpo. Na Bíblia, jejum é sempre de alimentos. Qualquer outra privação ou abstenção ou rejeição não é jejum e não é indicado diretamente, não é mandamento na escritura, certo? A gente tem que fugir desse hábito de dar nomes iguais para as coisas só porque elas são aparentemente semelhantes em alguma coisa. Isso é perigoso hermeneuticamente, tá? Outra pergunta que pode surgir. Iago, como estimular aquilo que deve ser feito em segredo? O jejum deve ser encorajado pelo pastor e pelos irmãos entre si. O jejum pode ser feito em comunidade, por exemplo, durante um tempo de oração. No entanto, o jejum não deve ser tornado público, gritado aos 7 ventos. Vejam o meu jejum, olhem o meu jejum, imitem o meu jejum. Alguns podem dizer que isso é uma forma de dar exemplo, mas isso está em direta contradição com o que Jesus ensinou. Lembre-se que ele disse para não aparentar estar jejuando.
Portanto, não é só uma questão de intenção do coração, de querer ou não chamar a atenção, mas de expor o jejum. O jejum era uma prática esperada, era algo normal. O jejum era para ser estimulado, e estimulado a partir dos seus princípios. Mas os atos específicos de jejum não deveriam ser expostos publicamente. As pessoas podem saber que você jejua. Paulo diz: irmãos, olha, estou recomendando aqui o meu ministério, mas estou fazendo em loucura. Paulo diz isso: eu não queria ficar chamando louros para mim, mas vocês negam que eu seja um cristão genuíno, vocês negam que eu seja um apóstolo, então estou me recomendando para vocês, olha isso. Me entreguei a sacrifícios, lutei contra feras em Éfeso, fiz jejuns. Mas Paulo não faz isso como algo normal. Paulo não expõe o seu jejum como sendo uma coisa boa e rotineira. Paulo diz que faz isso com muita tristeza, porque ele não deveria estar falando como um louco, olha a linguagem que ele usa, para validar o seu próprio ministério diante dos coríntios. Ou seja, para Paulo, expor o seu jejum aos coríntios era algo extremamente anormal, que ele não deveria fazer porque queriam rejeitá-lo como um apóstolo genuíno. Ou seja, a exposição normal e natural do jejum é uma absoluta exceção. E veja, Paulo nem diz isso enquanto está jejuando. Ele fala que jejuou, ele fala no passado de forma genérica, não diz quantos dias, não diz que forma. Paulo está preocupado em esconder seus méritos espirituais. Veja, quando Paulo fala de sua ida ao terceiro céu, quando ele precisa falar sobre isso, ele diz: tem um homem, se no corpo ou não, e ele fala assim, ó, há um irmão, e ele tem medo. Paulo fica receoso de falar em primeira pessoa da sua experiência de subir até os céus e de ser levado até os céus. Se no espírito, se no corpo, não se sabe, mas que ele teve essa experiência espiritual. Paulo faz isso em terceira pessoa, porque Paulo não quer cantar glórias e vantagens para si por causa de suas experiências espirituais. Paulo poderia tentar ensinar pelo exemplo e falar de forma detalhada de seus jejuns e suas experiências espirituais, e Paulo nunca faz isso. E Paulo está simplesmente seguindo o que a Bíblia manda. Jesus, quando fala de jejum, quando fala de oração, quando fala de ofertas, usa a linguagem de esforço por esconder. Não é que você não tem a intenção de mostrar, é que você tem a intenção de não mostrar. Lave o rosto, esconda o seu jejum. Você quer orar a Deus? Se tranque no seu quarto. Não é que, eu vou orar sem a intenção de ser visto, se alguém me vê, tá tudo bem. Eu vou orar, mas eu vou orar para expor e para edificar os outros. Nada disso. Se esconda, se tranque no quarto para que ninguém veja. Vai jejuar? Lave o rosto e se esforce por parecer que não está jejuando. Quando ele fala de ofertas, olha que linguagem ele usa: que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. Então quando ele diz, eu vou dar oferta, se alguém tocar trombeta, tudo bem. Ele diz, não permita que toquem trombeta. Não é para tua mão esquerda saber o que a direita fez, quanto mais os outros. Então, no cristianismo, existem várias disciplinas espirituais que existem em secreto, em segredo. Eu não quero que saibam do meu jejum, eu não quero que saibam das minhas orações, eu não quero que vejam o meu devocional. Tem que existir esse esforço. Infelizmente, a gente vive num tempo em que pastores escrevem livros para dizer que você tem que expor o seu jejum, em que pastores contam dos seus jejuns nos sermões de domingo como exemplos de santidade. Fiz 40 dias de jejum. O que é que o pastor ganha quando conta num sermão de domingo que fez 40 dias de jejum? Ele ganha glória da sua igreja, ele ganha uma aura de espiritualidade diante do seu povo, e ele perde todo o galardão, toda a recompensa, ele perde todo e qualquer benefício espiritual, quando ele torna a sua intimidade espiritual com Deus como algo público. Isso é pura pornografia espiritual, sabe? Tem um vídeo aqui no canal com esse nome, é pornografia espiritual, é pegar aquilo que é belo no privado e expor e escancarar para outras pessoas, transformar em algo feio por isso. Aquilo que é belo no seu relacionamento privado com Deus se torna pornografia quando você toma e escancara isso para as outras pessoas. É feio, é constrangedor. Ninguém deveria ter acesso àquilo que é íntimo entre você e Deus. Iago, você me pergunta, mas como é que os discípulos sabiam do jejum de Jesus então? Se o jejum é secreto, tá lá na Bíblia que Jesus jejuou. Quem foi que contou? Veja, é claro que aqueles que são discípulos íntimos de Jesus, que estão com Jesus 24 horas por dia, vão saber tudo que Jesus fez. Se eu vou jejuar, o meu esforço é por esconder, mas a minha esposa vai saber porque é ela que prepara a alimentação. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o café da manhã, eu vou colocar, vou esconder, vou dar pro cachorro pra minha mulher não ver que eu não comi. É muito difícil. Pessoas da sua rotina extremamente íntima serão pessoas que acabarão sabendo de parte da sua vida espiritual, porque não tem como esconder completamente. Quando você ora no seu quarto de madrugada, você faz o seu devocional no seu quarto, ali no seu escritório, você não tá mostrando isso pro mundo, mas as pessoas que estão intimamente ligadas a você vão acabar sabendo o que tá acontecendo. Tem coisas que são impossíveis de esconder de todo mundo. Os discípulos viam muito da vida espiritual e muito da vida devocional de Jesus, porque era impossível esconder dos 12 que viviam colados nele, e eles escreveram acerca disso. Mas, novamente, você não tem 12 pessoas do seu lado vendo cada detalhe da sua vida quando você tá jejuando, filmar o seu jejum pra colocar no Instagram, fazer vídeo do seu jejum pro seu canal do YouTube e ganhar todos os méritos de reputação desse tipo de coisa. Não é a mesma coisa dos discípulos vendo a vida de Jesus, pelo amor de Deus. Alguns até usam base bíblica
né, para argumentar nesse sentido. A Bíblia fala que os homens devem ver as nossas obras e glorificarem a Deus vendo as nossas obras. Somos sal e luz do mundo, então o nosso jejum vai brilhar para o mundo. O nosso jejum vai ser exposto para que as pessoas vejam os nossos jejuns e glorifiquem a Deus. Já li material teológico sobre jejum que usa esse texto para argumentar sobre a exposição do jejum, meu Deus. E isso deturpa não só o texto bíblico, que não está falando sobre expor jejum, mas sobre expor nossa vida de fé, nossa paz, paciência, nós sermos pobres de espírito, nós termos sede e fome de justiça, sermão do monte, a nossa bondade, a nossa graça, sabe? Não está falando de expor nossas obras privadas. Não é o jejum que é visto pelo mundo. A gente não pode misturar as coisas. Existem obras que fazemos em decorrência de nossa fé que serão vistas e que vão trazer glória a Deus diante dos outros. O jejum não é uma delas. O jejum tem uma razão privada, específica de glorificação ao Pai. Ao ser visto em segredo, assim como nosso Pai está em secreto. O modo correto de estimular as pessoas ao jejum será jejuns comunitários, jejuns em todo o povo jejua junto. E tá aí, um jejum que é público, mas não é o seu jejum privado da sua vida particular. Deve existir um encorajamento mútuo ao jejum. Quando o pastor ou os irmãos dizem entre si jejuem porque o nosso Cristo ainda não voltou, a gente está se ajudando. Quando existem jejuns públicos como comunidade, como igreja, assim como existem orações públicas, a gente tem uma coisa maravilhosa. Quando existe uma oferta que é dada publicamente, isso, claro, tira a privacidade porque é algo comunitário, mas o seu jejum privado não pode ser uma peça de propaganda. Infelizmente é o que a gente mais encontra por aí. O melhor exemplo que eu posso dar, já que eu usei esse termo de pornografia espiritual, é que você pode incentivar a sua igreja a uma vida conjugal mais saudável sem ter que expor os detalhes da sua própria vida sexual com a sua esposa. Você pode usar os princípios bíblicos para motivar a igreja ao jejum, mas você não precisa expor exatamente a sua prática privada de jejum. Existe muito milagre em volta do jejum, não é? Moisés passou 40 dias sem comer nem beber nada, o que é humanamente impossível, sem beber nada. Mas o próprio versículo nos conta que isso só foi possível porque a presença de Deus estava ali. Isso mostra como a presença de Deus foi poderosa e suficiente para suprir Moisés em um período de fome e de privação de água. 40 dias sem água, praticamente impossível. Moisés é um tipo de Cristo, e Cristo é o antítipo de Moisés. Cristo cumpre cabalmente o papel de libertador e de portador da lei, que Moisés só foi uma sombra. Por isso Jesus também passou 40 dias de jejum. A gente não sabe o tipo de jejum que Jesus praticou, mas uma vez que ele foi levado pelo Espírito ao deserto, talvez miraculosamente ele também foi suprido pela presença de Deus, sem comer e sem beber nada. O jejum é uma coisa maravilhosa que nos ajuda muito como disciplina espiritual. Que coisa maravilhosa quando jejuamos para a glória de Deus. Agora uma palavrinha de advertência. Se é diabético, se tem hipoglicemia, se tá grávida, tem alguma condição similar, consulta um nutricionista, consulta um endocrinologista para ver se o jejum é uma prática que pode fazer parte da sua vida de fato, ou se você não vai morrer fazendo jejum, tá? Você que quer fazer jejuns mais prolongados, também procure médicos especializados, que isso pode te ajudar. Não quero que, eita, fulaninho morreu porque viu o vídeo do Iago e foi fazer jejum e não podia, porque a saúde, né, não, tá? Você ore a Deus e, no caso de sua saúde ser fragilizada, pelo amor de Deus, procure ajuda técnica para saber como é que tá o seu corpo para coisas desse tipo, tá bom? O que é que você achou do vídeo de hoje sobre jejum? Certamente é um tema muito esquecido em algumas das nossas comunidades cristãs. Não deixe de comentar aqui embaixo o que é que você acha desse tema. Não vai expor aí o seu jejum de 40 dias aí, porque senão você perde seu galardão, porque isso é algo para ser visto em secreto. A gente tem vídeo quase todo dia nesse canal, sempre às 10 horas da manhã. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.